Boa noite a todos e a todas. Para ingresso à plataforma virtual, cada participante deverá colocar o seu nome completo no usuário, pois a emissão do certificado será baseada nessa informação. Fica sob a responsabilidade do participante a alteração solicitada, sendo vetada a reemissão de certificados com nomes declarados como errados ou incompletos. Perguntas poderão ser dirigidas aos nossos painelistas através do chat. Nesse momento, senhoras e senhores, daremos início a este webinar. A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o segundo dia do seminário LGPD na Saúde Digital, com o tema LGPD aplicável à saúde digital, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de ação solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Fabiana Siviero, vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutora, uma boa noite, a palavra é sua. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaríamos, então, de iniciar esse evento, que a gente está muito feliz aqui de estar com vocês. E, né, em nome também das boas-vindas, em nome da OAB São Paulo, da nossa nova presidente Patrícia, do nosso vice-presidente Leonardo Sica. Conforme a introdução, eu sou a Fabiana Siviero, sou a vice-presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB São Paulo. Sou advogada atuante na área de tecnologia há pelo menos 15 anos. Hoje em dia trabalho em empresas. E estamos aqui em grande companhia de 4 especialistas que vão tratar de temas muito interessantes, muito inovadores, aqui sobre o tema da LGPD aplicada à saúde digital. E como foi mencionado, a gente quer muito contar com a participação da audiência, né, de quem está junto com a gente hoje. Então, mandem perguntas pelo chat, que no final a gente vai ter uma sessão de debates. Então, vamos iniciar já o evento. Temos aqui a honra de receber o professor Gustavo Ferraz, de Campos Mônaco, que é professor titular de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da USP, e também professor de Internacional Público do Mackenzie. Também temos o prazer dele nos acompanhar aqui como membro da comissão e também participa da Comissão de Relações Internacionais. Boa noite, professor Mônaco. A palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse seminário, que ontem já iniciou com uma bela sessão. Fabiana, muito obrigado pela gentileza da apresentação. Eu queria também cumprimentar os meus companheiros de painel, a doutora Thay Shaw, doutor Paulo Vinícius, doutor Ricardo Freitas, e dizer que nesse meu momento aqui com vocês, eu vou abordar a temática que me foi encomendada pelos coordenadores desse livro aqui, LGPD na Saúde Digital, professor Fernando Ait, a doutora Ana Lusa Bolívar Dallari. Me pediram que trabalhasse a questão do tratamento de dados da criança na área da saúde digital, né, procurando dar uma interpretação para o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, então, eu queria começar dizendo que o aprendizado ele é sempre um processo dolorido. A gente aprende por observação, por imitação, por tentativa e erro, né? Observar a facilidade com a qual nós lidamos com algumas questões, tentar imitar aquilo que nós vemos os adultos fazendo e não conseguir fazer isso da melhor forma possível, seja porque me falta cabedal cognitivo, comportamental, social coletivo, né?
me leva ao erro. E ao me levar ao erro, se não na primeira, mas em muitas das tentativas, tudo isso gera a dor da maturação. O ser humano nasce de uma forma muito imatura. Nós nos separamos do corpo das nossas mães cedo demais para sobreviver. As coletividades humanas perceberam isso muito cedo e passaram a trabalhar com a proteção das crianças, ao mesmo tempo em que aprenderam a conviver com essa dor do crescimento, com a dor da aprendizagem. Observar essa dor não foi, todavia, nenhum processo sádico, né? Não é que toda a comunidade ficava ali observando, falando, vamos ver a criança sofrer. Não é isso. Observar essa dor é um ato de desvelo com o próximo. E esse aspecto se reproduz depois de vários milênios de observação na sociedade, vamos dizer assim, do mundo pré-pacto social, né, do mundo da natureza, a partir da inserção em normas jurídicas de proteção jurídica a esses seres que estão num processo de maturação social e jurídica. Só que de uns tempos para cá, fazer as pessoas sofrerem e observar essa dor parece que virou algo negativo. As pessoas começaram a querer proteger demais essas crianças, proteger demais os seres que dependem desse processo de aprendizagem para conhecer o mundo, para saber se comportar diante das adversidades e das dificuldades que estar no mundo representa. Esse processo protetivo exagerado, diz o Byung-Chul Han, que é um filósofo alemão/coreano, né? Ele chama isso de algofobia. Todo mundo tem medo de algo. Nós estamos diante de uma anestesia permanente. Tudo que dói, tudo que pode ser doloroso precisa ser evitado. Né? A dor é vista na sociedade atual como um sinal de fraqueza. E esse aspecto leva a uma circunstância que pode procurar estancar a dor da aprendizagem das crianças, mas, ao mesmo tempo, transforma essas crianças em seres irresponsáveis quando se tornam adultos. O direito trabalha com a ideia de responsabilidade e capacidade não à toa. Quando eu tenho uma circunstância que me leva a ser considerado um incapaz, e no caso das crianças é a idade, é essa imaturidade cognitiva, essa imaturidade comportamental, essa imaturidade social, o direito olha para aquilo e diz, essa criança não pode sequer agir. Há um outro que precisa agir por ela. E aí a representação se justifica pela necessidade de que alguém atue em lugar da criança até os seus 16 anos de idade. E aí tem um vício, doutora Fabiana, de origem. Eu, como internacionalista, tenho uma dificuldade de ficar toda hora falando criança/adolescente, porque para o direito internacional e para as normas internacionais, a gente fala em criança só, tá? Então, quando eu falar criança, ouçam também, eventualmente, adolescente, sobretudo entre os 12 e os 16 anos, quando ainda se está diante de uma incapacidade absoluta. Agora, quando a criança chega aos seus 16 anos, e se ela ainda não aprendeu, porque pode ser que observando os pais agindo no seu lugar, ou os responsáveis legais agindo no seu lugar, ela já tenha aprendido. E aí o direito diz, bom, eu posso emancipá-la, posso tornar a criança, o adolescente em tela, alguém plenamente capaz por antecipação. E nesse conceito, o aspecto pedagógico do convívio familiar, do convívio no grupo familiar e no grupo comunitário,
auxilia na formação da subjetivação dessa criança. Ela se vê como um sujeito. E ao se ver como um sujeito, pode ser que aos 16 anos ela já consiga agir por si, sem assistência. Mas se ela não conseguir, é esse período entre os 16 e os 18 anos que o ordenamento reserva a ela a chance de agir e errar por seu próprio ato. Mas para que os erros não desencadeiem consequências jurídicas desde logo, coloca-se a necessidade da assistência dos genitores. A participação dos pais ou dos responsáveis legais, anuindo com a realização do ato jurídico ou do negócio jurídico. Tudo isso o direito civil trata lindamente, né? E nos mostra que a prática de atos da vida civil, durante esse período de incapacidade relativa, ganha esses contornos educativos obrigatórios, que os pais e os responsáveis legais não podem se furtar. É uma decorrência da ideia de que eu preciso agir para aprender, errar para acertar, falar para trocar ideias, participar ativamente da minha própria formação enquanto ser humano, que se vê, dali a pouco, obrigado a agir em sociedade sem a participação de quem quer que seja. Só que isso precisa ser assistido por um adulto, por alguém plenamente capaz, a quem o ordenamento impõe o dever de educar aquela criança enquanto uma forma de prepará-la para a vida em sociedade. E é nesse modelo de aprendizagem, como um processo dolorido, que as modificações impostas pela tecnologia geram algumas dificuldades. A tecnologia torna esse processo de estar no mundo com o outro algo intangível. E aí fica uma pergunta. Essa aprendizagem, como um processo dolorido, foi modificada pela tecnologia, que gerou a intangibilidade? Ou, por um outro lado, foi essa intangibilidade que se viu acentuada pela tecnologia, que tornou o processo ainda mais doloroso, ainda mais complexo, ainda mais necessária, portanto, a intervenção do direito. Eu tenho afirmado em aulas, em conferências, em alguns textos que eu escrevi, que esses processos tecnológicos foram responsáveis pela desterritorialização das relações jurídicas. Os elementos importantes para a formação das relações jurídicas perderam o seu substrato territorial. O vínculo jurídico já não se realiza necessariamente num lugar. E a técnica jurídica veio e disse, bom, contratos entre ausentes, ou casamento por procuração. O objeto se desterritorializou quando nós inventamos a ideia de propriedade intelectual, por exemplo. E agora os dados nos desterritorializaram. Nós, enquanto partes, deixamos de ter concretude e passamos a ter uma intangibilidade. Nós somos dados que circulam numa velocidade monumental, que estão aqui, mas também estão ali. E por isso a vida juridicamente relevante, ela não é mais necessariamente algo tangível. Ela é potencialmente intangível. E essa intangibilidade leva a uma necessidade de análise por filósofos, por sociólogos e também por nós juristas. O Byung-Chul Han trabalha essa ideia quando ele diz, por exemplo, que nós substituímos as mãos pelos dedos. O nosso instrumento de trabalho deixa de ser a mão, manufatura, e passa a ser o dedo, o digitus, o digital. E esse digital, ele é libertado do fardo da matéria. A máquina a operar já não existe mais. As massas que eu preciso colocar à mão já não existem mais. E nesse contexto, trabalhar com dados e transformar as pessoas em dados coloca algumas questões importantes. Do ponto de vista das crianças,
Thaís Dantas e Lívia Gerasimchuk, num livro que eu tive a oportunidade de coordenar com o Dr. Solange Camargo, que é o nosso presidente da comissão, e com a doutora Amanda Smith Martins, que é também uma das palestrantes dessa semana, essas duas autoras colocam uma questão importante quando elas se perguntam o seguinte: apesar de as crianças terem familiaridade com as novas tecnologias, será que elas compreendem efetivamente, com responsabilidade e de forma crítica, os usos e os riscos que essas ferramentas trazem? Será que elas têm consciência sobre as consequências que a coleta e o processamento dos seus dados pessoais podem lhes trazer? Vamos pensar aqui numa criança ou um adolescente que entra numa aplicação eletrônica ou num sítio na rede mundial de computadores e realiza uma pesquisa. Essa pesquisa tem a ver com uma doença, com o aspecto da saúde. Será que isso é uma simples pesquisa complementar às suas aulas de biologia do ensino médio ou de ciências do ensino fundamental 2? Ou será que, na verdade, essa criança está fazendo uma pesquisa porque ela está preocupada com essa doença, que pode estar afetando a ela ou algum membro da família? É óbvio que essas pesquisas deixam um rastro de informações, dados, sobre aspectos que são vinculados a uma condição geral de saúde. Eles podem ser coletados e trabalhados pelo provedor. Agora, se outros jovens com os quais aquela criança realizou a pesquisa também fazem algum tipo de pesquisa e eles têm outros graus de inter-relação, por exemplo, por redes sociais, por trocas de e-mails, de mensagens, etc., pode ser que o algoritmo conclua, sim, estão fazendo uma tarefa escolar. Mas se tratar de uma pesquisa isolada, que eu vou refinando ou que eu vou ampliando, dependendo daquilo que eu quero saber ou daquilo que eu já tenho de informação, será que isso não vai significar que eu estou interessado numa doença ou num tratamento de saúde? Na primeira hipótese, eu tenho um exemplo de tratamento de dados. Agora, na segunda, há uma forte probabilidade de que eu esteja diante de dados sensíveis. E é diante dessas situações que a saúde digital se coloca no âmbito da criança e do adolescente. Quando há um uso da telemedicina, por exemplo, por uma criança ou por um adolescente, qual é o grau de participação que se espera do adulto? Será que não há a obrigação do plano de saúde, do provedor do aplicativo, de notificar os genitores ou os responsáveis legais dessa criança, para que ele tenha condições de acompanhar aquilo que se está colocando ali? E aí, gente, eu me encaminhando já para as conclusões, coloco essas questões para que nós tenhamos a percepção de que essa temática pode ter uma infinidade de desdobramentos. Ontem, respondendo a uma pergunta que foi formulada pela plateia, a doutora Ana Lusa e o professor Enéas, meu colega lá na Faculdade de Direito da USP, encaminharam uma conclusão a respeito, por exemplo, do prontuário de uma criança que tenha falecido em razão de uma doença, se os pais podem ter acesso a isso. E ambos concluíram, e com todo respeito à conclusão de ambos, eu ouso discordar, mas ambos concluíram que só se houvesse uma autorização judicial. Eu não acho. Os pais são os responsáveis e são os herdeiros desses dados. Não me parece que eles não possam ter acesso diretamente solicitando isso aos provedores, até porque isso pode ter um impacto na realidade genética, uma origem na realidade genética daquele núcleo familiar e ter um impacto na condução da vida daquelas pessoas dali para diante. Ou seja, nós temos muitos desafios também no que concerne à criança e ao adolescente e à sua proteção. Nós temos um cabedal de instrumentos normativos que atribuem direitos às crianças, que são anteriores a essa desterritorialização da pessoa e a essa transformação em dados,
e é importante que nós tenhamos em mente a necessidade de revisitar sempre, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989 e reanalisá-la a partir de uma realidade como a que nós vivenciamos hoje e aquela que vivenciaremos daqui a alguns anos, porque a tecnologia certamente não vai parar e os problemas vão se transformar em outros. Mas é mais, então, no intuito de traçar esse quadro geral e de colocar mais problemas do que respostas, porque é sempre assim que a gente aprende, é sempre assim que a nossa atividade de pesquisadores pode provocar a reflexão daqueles que têm uma atuação mais prática, que eu gostaria de ter contribuído para esse seminário, e eu devolvo a palavra para a doutora Fabiana, dentro do prazo que eu tinha prometido, falar menos de 15 minutos. Então, tem a palavra de novo, doutora Fabiana, nossa presidente aqui da sessão, vice-presidente da comissão, com os meus agradecimentos e com a informação de que eu sigo à disposição para a hora dos debates. Obrigado. Professor, foi muito interessante, agradeço demais. Como mãe, tenho crianças em casa e acho que, sem dúvida, é uma evolução, né? Venho trabalhando em empresas de tecnologia, trabalhei muitos anos no Google e são temas que já surgiam, né? Porque são temas, claro, com relação a diferentes aplicativos ou diferentes serviços, não necessariamente da saúde digital, as questões dos contratos válidos, mas como que os contratos aceitos eletronicamente, eventualmente por uma criança na outra ponta, vão se comportar, vamos saber se são válidos ou não, né? Como saber se quem está acessando a conta e aceitando termos é ou não é a criança ou é o pai, ou é a criança usando a conta dos seus genitores irresponsáveis. Então, sem dúvida, já são temas que em outros campos já se vê, né? Já há debates, já há evolução. Por exemplo, quando se olha para o YouTube, que criou uma versão apropriada para crianças, entendeu que talvez esse caminho fosse mais correto, então vamos ter uma plataforma onde os conteúdos vão ter uma curadoria maior, um controle maior, ou a própria Netflix que começa a usar os conteúdos infantis, né? Então, se você cria um perfil apropriado à criança e aquele perfil pode sim ter conteúdos, curadorias e até controles diferentes, entendo que até na gestão de dados. Então, muito interessante o ponto, agradeço muito a contribuição e acho que é realmente muito relevante para as operadoras de saúde, para as empresas que operam serviços médicos já se espelharem em exemplos, porque elas terão sim grandes responsabilidades, né? Ao mesmo tempo que há muitas possibilidades, e sem dúvida a tecnologia está aqui mostrando o quanto a gente pode fazer sem estar presencialmente, né? Inclusive atendimentos, informações que podem correr. Imagino eu que cidades locais onde não se tem tantos serviços médicos, pode se ter consultas online trazendo grandes benefícios para comunidades principalmente carentes, mas sim haverá muita necessidade de cuidar e entender esses dados. Até aproveitando aqui, falando da tecnologia, a gente gostaria de pedir para quem está acompanhando o evento, eventualmente de fora do Brasil, de fora de São Paulo, do nosso grande interior de São Paulo, para nos mandar um salve aí no YouTube. Estamos muito felizes com a participação de todos. E aí, sem mais, até para que a gente aproveite aqui tanta sabedoria dos nossos palestrantes, vou passar a palavra para o Dr. Ricardo Freitas Silveira, que é advogado, membro e coordenador de Relações Institucionais da nossa comissão, coordenador do Núcleo de Privacidade e Proteção de Dados da ESA, São Paulo, mestre e doutorando pelo IDP, professor da FIA e da PUC. O Dr. Ricardo vai falar de um tema muito instigante, para quem gosta de ficção científica, que é sobre as novas leis da robótica e a inteligência artificial na saúde. Doutor Ricardo, a palavra é sua. Obrigado, Fabi, nossa vice-presidente, alegria estar com você, professora Thay, Paulo, professor Gustavo. Eu estava brincando com a Thay agora há pouco, que eu conheço a Thay há mais de 20 anos, eu acho que eu já fui estagiário dela, viu, Fabiana? E ela está me mandando mensagem aqui, mas já faz bastante tempo que a gente se conhece. Então, para mim, é uma alegria ainda maior estar nesse primeiro evento, grande evento da nossa comissão.
tem crescido bastante. Acompanhei ontem um evento de altíssimo nível, e essa semana, então, toda a nossa, né, a comunidade da OAB pode ser aí, então, presenteada com esse conteúdo. De fato, Fabi, essa proposta desse artigo para esse livro, ele traz essa provocação, né, do autor de ficção científica Isaac Asimov. Só que eu, antes disso, né, eu quero fazer um spoiler aqui, porque eu vou falar sobre o artigo, mas principalmente eu quero provocar quem nos assiste a fazer algumas reflexões sobre esse tema da inteligência artificial. Por quê? Porque a gente sempre pensa, e de fato a inteligência artificial ela tem um potencial incrível. Quem não gostaria, né, de ter uma doença futura antecipada, o diagnóstico de uma doença antecipada? Quem não gostaria de ter algo próximo de uma informação sobre, olha, quanto tempo de vida eu ainda tenho? Isso, claro, hoje ainda é ficção científica, mas a gente se conhece, a gente gosta de antecipar os eventos futuros. Quando a gente fala do potencial da inteligência artificial e do que muitas empresas hoje estão desenvolvendo, por óbvio que quanto mais dados nós tivermos, maior será esse potencial. Então, Fabi, assim, essa reflexão, essa provocação, para a gente fazer aqui, nessa análise dos nossos interesses. Porque hoje aqui, como palestrantes, professores, advogados, mas também ou somos ou seremos, essa é uma certeza, pacientes. Né? Ou já tivemos algum contato com alguém próximo da nossa família, em que a gente desejou mais que tudo que a tecnologia pudesse estar ainda mais avançada para evitar ou para postergar aquela situação. Então, essa reflexão é importante. Estava ouvindo a apresentação do professor Mônaco e lembrei de um artigo escrito em parceria com o Yukili, também membro da nossa comissão, sobre a troca necessária, que era a proposta desse artigo no início da pandemia, ou seja, o que nós estávamos abrindo mão para ter o controle da pandemia 2 anos atrás, em que nós não sabíamos nada. Né? E outros países, especialmente a Coreia do Sul, em que tinha todo um monitoramento de dados, de informações, que mais rapidamente controlaram a pandemia. Então, a gente precisa fazer essa reflexão do que nós queremos. Né? Queremos esse avanço na saúde? Eu não conheço quase ninguém que não reclame do custo dos planos de saúde, né? Aquelas pessoas que pagam diretamente. Será que esse custo não seria, ou não pode ser menor, se as empresas desse segmento, desse setor, tiverem mais dados? É claro que com todas as cautelas que vão ser expostas durante essa semana, mas a gente precisa fazer essa interpretação, né, de todos esses agentes que participam dessa discussão. Professores, médicos, pacientes, né, para refletir o avanço da inteligência artificial. Por quê? Nesse breve artigo, qual foi a proposta? As leis, as famosas leis da robótica de Asimov, foram escritas em 1950. Ele é autor de vários contos que nós conhecemos, o famoso filme, livro Eu, Robô. Poxa, mas quanta ficção científica. Só que a proposta do artigo, além de analisar as 3 primeiras leis, foi abordar um livro, As Novas Leis da Robótica, pelo advogado norte-americano Frank Pasquale, em que ele traz uma outra abordagem, já num segundo livro, porque ele escreveu o livro com uma escrita chamada Black Box Society, criticando todos os riscos, né? Já há alguns anos. Em 2020, ele escreve esse livro sobre as novas leis da robótica de forma mais principiológica. E é sobre as antigas, né, as 3 primeiras e as novas, que eu quero aqui convidar a todos a algumas reflexões. A primeira lei, para aqueles que já conhecem, ela fala que a máquina, né, o robô, não pode ferir no ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Essa lei, ela parece fácil. Olha, o robô não pode fazer mal para nós. Mas ele também não pode, por inatividade, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Aqui a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão é:
Existem tecnologias já disponíveis que elas ainda não estão acessíveis. Quais os impactos disso? Por que a gente hoje ainda não desfruta? Por que essas tecnologias, como a inteligência artificial, ainda não foi tão democratizada dentro dessa primeira lei? Daqui a pouco a gente vai falar dos riscos. Mas veja, numa primeira abordagem da inteligência artificial, a gente precisa pensar o seguinte, lembra? Pense também como paciente. Será que um paciente não deveria ter acesso a tudo aquilo que a tecnologia já tem à disposição, já nos colocou à disposição, né? A segunda lei fala que o robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos. Isso é mais tranquilo para nós. E é uma terceira lei que assim que protege o robô. Então, quando a gente olha essa primeira lei antiga, essa foi de Asimov, lá em 1950. Eu coloco isso para nossa reflexão. Enquanto a gente fica discutindo, né, considerando os avanços da análise preditiva, que consegue hoje prever tantas questões, episódios naturais, que beneficiam a tantas pessoas, o avanço da inteligência artificial é muito grande. Será que já não existe tecnologia e hoje, por N questões, ainda não estão sendo disponibilizadas? E gostaria de colocar aqui 2 pontos, né, que são um ponto é um grande benefício da inteligência artificial no setor da saúde digital, e um outro ponto é uma grande preocupação. A verdade é que um dos grandes benefícios da inteligência artificial hoje na saúde digital, que já atendido aí pela primeira lei de Asimov, nós cometemos ainda muitos erros na área da saúde. Quando eu falo nós humanos. Um número, coloco no livro, né? Mas nos Estados Unidos essas informações são mais públicas, mais de 400 mil pacientes reclamaram de erros médicos num período de 12 meses. Erros médicos humanos, causando um prejuízo para os hospitais ali de 20 bilhões de dólares. E aqui, por favor, longe, né, de criticar o trabalho dos médicos, mas o trabalho falível. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de um diagnóstico médico, passível de erro um diagnóstico médico, mas a gente tem que pensar, poxa, mas será que com um grande volume de dados, um volume ainda maior do que a própria experiência desse médico, esse erro não poderia ter sido evitado? Aquele paciente poderia ter uma sobrevida, ou, eventualmente, uma cura, ou um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais rápido. Esse benefício da inteligência artificial precisa ser considerado. Então, vou trazer um benefício, e, claro, uma das grandes críticas que a inteligência artificial já começa a sofrer no aspecto da saúde digital, que é a questão da discriminação. Porque quando nós falamos em inteligência artificial, nós falamos basicamente de dados, que é o que nos conecta aqui com a proteção de dados, e os algoritmos. E aqui, Fabio, um tema que eu sei que você acompanha de perto, estudos, né, na Europa e principalmente nos Estados Unidos, revelam que as mulheres estão sendo prejudicadas nos diagnósticos, porque os bancos de dados, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles têm uma grande prevalência de dados de homens. Então, tem até uma ativista britânica, Caroline Criado Pérez, que fala muito sobre isso, que ela vai dizer que o banco de dados, dessa forma, ele acarreta um risco à saúde das mulheres. Então, eu quis colocar esse ponto, porque eu vou falar bastante desses benefícios da inteligência artificial. Mas eu não estou esquecendo que ainda existem muitos cuidados, muitos riscos a serem evitados. E é aí que eu entro na primeira proposta, né, do Frank Pasquale, que seria a 4ª lei, que ele diz o seguinte: sistemas de inteligência artificial devem complementar os serviços profissionais e não substituir. Essa, na nossa modesta opinião, é a linha que deve ser seguida. Os estudos da inteligência artificial devem ser realizados
buscando seu desenvolvimento, buscando seu aprimoramento, de forma que eles caminhem junto com a atuação do médico, do humano, sem substituir, mas como um complemento. Então, o médico, com a sua experiência, com o seu know-how de anos, centenas de milhares de atendimentos, e o robô. Essa é uma proposta de Franco Pasquale nessa obra, né, As Novas Leis da Robótica. E vejam que essa proposta é completamente aderente, inclusive, às boas práticas do Fórum Econômico Mundial relacionadas às práticas ESG, especificamente sobre a questão da inteligência artificial. Ou seja, usem a inteligência artificial sem a substituição, mas com a complementação. E aqui, esse é o time perfeito. Homens e máquinas caminhando juntos para esse desenvolvimento. Uma segunda lei do Frank, a quinta aqui para a nossa discussão, ela diz o seguinte: sistemas de inteligência artificial não devem falsificar a humanidade. E aqui, nessa linha, né, quando a gente fala de robôs, de humanoides, já existem alguns andando aí pelos hospitais, eles precisam ter a aparência de uma máquina e não de um ser humano. Precisa deixar muito claro, né? A gente, em outros fóruns, fala sobre deepfake. Em hipótese alguma, o humano, o paciente, pode ter a sensação ou a impressão de que ele não está conversando com o robô e sim com o humano. Então, tudo isso precisa ser cuidado. Pelo tempo, eu vou pular uma das leis, vou colocar aqui como spoiler para quem quiser adquirir o livro, para saber mais, e vou falar da última. Sistemas de inteligência artificial devem sempre indicar a identidade do seu criador, controlador e proprietário. E aqui, que é uma grande conexão, né, com a nossa LGPD, o controlador e o operador, e aqui ele faz também a sugestão do proprietário, e essa proposta desse autor norte-americano está muito alinhada com o projeto de lei, o Marco da Inteligência Artificial, já aprovado pelos deputados em Brasília, que está no Senado, cujo trabalho de uma comissão de notáveis de juristas começou na semana passada. Né? Então, a discussão de uma lei sobre inteligência artificial no Brasil é tema extremamente atual, é o assunto do momento, semana passada. Então, se há quatro anos nós tivemos a nossa LGPD, em breve, não sei se até o final desse ano, mas muito em breve, nós também teremos a Lei da Inteligência Artificial, que, como aqui sugerido pelo Frank Pasquale, deve prever, né, os agentes de desenvolvimento e os agentes de operação que tratam da inteligência artificial. Por quê? Para atender os princípios de accountability, prestação de contas, de responsabilidade, né? O paciente precisa, talvez ele não entenda como tudo funciona, e é absolutamente normal, mas que ele saiba quem são os controladores, os operadores, por trás daquele equipamento, né? Porque a gente pode chamar de máquina, pode chamar de equipamento, pode chamar de robô. Então, essa proposta dele é muito nesse sentido prático. Então, eu quero finalizar dizendo um pouco da impressão, lendo esse livro e outros materiais, que o segredo, a solução para o desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, diz respeito à conexão, à convergência do trabalho humano e o trabalho da máquina. Essa dupla, para fins de tudo aquilo que a gente sempre sonhou, para a gente viver mais, aproveitar ainda mais a vida, isso pode acontecer com esse trabalho junto. Máquina, humano, humano, máquina. E aí, com certeza, a gente vai ter ótimos resultados na saúde digital. Fabi, obrigado. Fico à disposição. Ricardo, nós é que agradecemos, acho que é muito interessante, né, o ponto. Eu me lembrei aqui, ouvindo você falar de várias passagens e várias coisas que eu já vivi aí nesses 15 anos. Eu trabalhei no Google, como vocês sabem, e eu lembro de um momento em que começou a surgir aquelas empresas que faziam mapeamento genético através da sua saliva. Era ainda muito inicial, né? Hoje já existe, mas ainda não é algo que todos possam fazer, mas existe, né? Existe a tecnologia. E pessoas, alguns a gente ouvia, né, falar de pessoas que tinham muito dinheiro
em específico um executivo especial desse mundo aí do Vale do Silício, fez o mapeamento e detectou que no gene dele havia, sim, a possibilidade de desenvolver Alzheimer no futuro, mas ele ainda é muito jovem, né? Então, ele tomou uma decisão ali de dedicar parte dessa fortuna dele, que ele fez no mundo da tecnologia, que ele fez aí no mundo das empresas digitais, para investir em pesquisas em universidades médicas nos Estados Unidos, para ajudar a fomentar a descoberta das curas do Alzheimer, porque se torna aí uma corrida, né? O que acontece primeiro, mas, enfim, só porque eu me lembrei dessa passagem. E a outra coisa que me vem muito à cabeça ouvindo você falar, e acho que todos aqui, é que nós, como advogados, temos que ter a certeza de que a LGPD veio não para gerar medo, pelo contrário, ela veio para dar segurança jurídica a um mundo que já existe, né? Que o professor Mônaco destacou, que você está destacando, que nós vivemos todos os dias na nossa vida, e que, na verdade, a gente tem que olhar para os benefícios que os dados, né? Que essa quantidade enorme de dados que existem e que há capacidade computacional, há capacidade tecnológica de tratá-los, como fazer isso dentro da lei e de maneira a proteger os direitos fundamentais, os direitos dos indivíduos, né, e ter segurança jurídica nisso. Mas, sem dúvida, não ter medo da tecnologia, não ter medo de como os dados podem ser utilizados, porque, sem dúvida, como você mencionou, podem trazer inúmeros benefícios que a gente só está começando a visualizar uma ponta do iceberg, ele é muito grande, né? Então, super obrigada, Ricardo, acho que foi muito interessante. E agora a gente vai ouvir, então, a doutora Thay, que, enfim, eu também conheço há muito tempo, é advogada, membro dessa comissão, mestre e doutora em Direito pela PUC, professora associada de Direito Empresarial na FAAP e em curso de Compliance de Proteção de Dados, também tem larga experiência na área, e ela vai falar um pouco sobre gestão de saúde populacional e LGPD. Bem-vinda, Thay, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, doutora Fabiana. Queria cumprimentar todos os participantes aqui, né, hoje à noite conosco, então sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, uma honra e um prazer recebê-los aqui hoje e para falar, né, de um assunto tão atual como esse. Gostaria de cumprimentar também os nossos queridos palestrantes, né, o nosso querido professor Mônaco, né, o Ricardo, né, o Paulo Vinícius, mas eu queria homenagear vocês também na pessoa da Fabiana Siviero, né, é a nossa vice-presidente da comissão, é uma liderança, né, feminina, ela é a pessoa realmente que nos inspira, mas nos inspira, eu acho que a desenvolver, né, novas questões e sempre evoluir. E aí eu vou pegar um gancho, né, da sabedoria dela, né, nas palavras dela ao final ali do painel do Ricardo, para dizer que é a mais pura verdade, né. Quando a gente pensa na Lei Geral de Proteção de Dados, uma série de pessoas, né, começou a dizer, olha, será que a LGPD vai pegar? Então, eu já vou dizer para vocês que 2 anos depois, eu vou dizer para vocês que já pegou, né? Será que as empresas vão cumprir? E aí, como a gente está falando da saúde digital, né, isso são números ali da Abrange, FenaSaúde, das associações, né, e da própria CNSEG, porque também a gente tem, né, seguradoras aqui na área da saúde, vou dizer para vocês que a maioria, né, se não quase a totalidade, realmente fez investimentos ao longo desses 2 anos para realizar a implantação dos requisitos, né, dos 8 grandes requisitos ali, com base na LGPD. E aí, pegando um pouco do gancho aqui do professor Mônaco, eu concordo com as pontuações que ele está trazendo, porque quando a LGPD ela começou a entrar em vigor, eu acho que a gente tem uma tendência aqui no Brasil a ficar quadrado ou bitolado. Então, a gente fala, olha, veio uma lei nova, então, peraí, vamos pensar na lei nova? Só que as pessoas, né, elas começam a não prestar atenção que, na verdade, isso é uma evolução do que vem acontecendo dentro do ordenamento jurídico. E aí, já que, né, o professor Mônaco falou do sistema alemão, é o grande sistema que nos traz um pouco da questão da hierarquia das normas. Então, a gente não pode, simplesmente porque tem uma nova, né, legislação e por ela ser específica, talvez não pensar que em determinadas questões que a gente já tem uma regulamentação, normas postas, que a gente não possa fazer uma interpretação em conjunto. Não, muito pelo contrário, a gente deve,
né? Então, hoje, quando a gente vê, né, essas novas tecnologias que o Ricardo trouxe aqui, a gente já faz, pessoal, em hospitais, cirurgias, né, para colocar determinadas órteses, próteses, através do uso de robótica. Então, todos os dados referentes ao prontuário médico, eles ficam ali dentro do robô e vai guiar. Aí a pergunta que fica, mas e aí, de quem que é a responsabilidade? A gente está falando de uma inteligência artificial, a pergunta é outra. Quem implementou essa tecnologia aqui no Brasil? Quem fomentou aquela cirurgia? Nada disso seria possível se a gente não pensasse realmente ali no sistema de saúde, né? E aí, pegando o gancho, né, dos dois professores, tem um relatório muito interessante do BNDES, é de 2017, mas muito embora seja antigo, quando eles fizeram uma análise para entender realmente quais eram os problemas do sistema de saúde aqui no Brasil, eles trazem os 10, mas a conclusão que a gente chega, né, e se chega nesse relatório, então não sou eu que estou dizendo, mas esse relatório do BNDES, é que muitas das questões que envolvem o setor da saúde, eles poderiam ser resolvidos ou impactados, né, positivamente, se de fato a gente tivesse o desenvolvimento, a disseminação da aplicação do que a gente chama de internet das coisas, dentre as quais, né, o Ricardo trouxe toda essa era ali digital. Um desses pontos que eles trazem, por exemplo, é que através do uso dos dados e da aplicação, né, desses sistemas, ferramentas ali que compõem a internet das coisas, a gente poderia, por exemplo, realizar tratamento de doenças crônicas ou tratamento de doenças infectocontagiosas. A gente poderia, pessoal, promover a saúde e a gente poderia prevenir a doença. Isso daria uma gestão mais eficiente. E aí, né, se alguns de vocês não acompanharam ou não estão ainda acreditando, eu quero dizer para vocês que a transformação, né, digital da saúde já aconteceu, né? Quando a gente pensa no ordenamento e todo o sistema regulatório que a gente tem na saúde, eu costumo dizer que todo esse regulamento ele foi feito na época que a gente era analógico, né? Eu até passei por um pouco da era analógica, né? O Ricardo já meio que explicou aqui, que talvez denotou aqui a minha idade, né? Eu sou da época do Bombril, pessoal, né? Eu sou da época da Monark, né? Eu sou da época do tênis Bamba. Hoje, né, quando a gente se depara com as pessoas, principalmente nós, né, que atuamos na graduação e na pós, a gente tem alunos que, obviamente, são da geração do Posto Ipiranga, né? Então, eles têm uma outra visão do mundo. Só que até antes da pandemia, a gente tinha uma discussão enorme com o CFM, por exemplo, né, que a gente precisava aplicar a telemedicina. A telemedicina não era regulamentada aqui no país. Então, todos os contatos que vocês, eu, né, fazíamos com os nossos médicos, esses médicos estavam correndo perigo, vamos chamar assim, de serem responsabilizados porque eles estavam praticando a medicina através da telemedicina, né? Eu tive o prazer de participar junto a essas associações de saúde para regulamentar a telemedicina. Agora, eu imagino o seguinte, né? Como a gente poderia fazer o diagnóstico de Covid com todos os hospitais ali entupidos, né, e à mercê de várias outras doenças, porque os hospitais, eles servem para atender a saúde, né, ou resolver a doença ali de uma pessoa, e você, né, estando ali, você poderia também estar à margem, né, de outras doenças. Quantas pessoas não fizeram telemedicina ao longo desses quase 2 anos de pandemia? Então, o momento que a gente vive é completamente outro, né? Quando você procura, né, justamente essas entidades de saúde, eu estou falando das entidades de saúde sérias, pessoal, né? Eles têm ali uma boa base de prontuários médicos digitalizados. Quem de vocês não foi, às vezes, numa farmácia e precisou realizar, né, a compra de um medicamento e o médico, ele te passou uma receita digital? Então, você não precisaria ali da receita, né, física assinada ali para poder fazer a aquisição, né, de um produto. Quantas pessoas ou quantos de vocês não foram para um laboratório realizar os seus exames, seja rotineiros, né, em razão ali de um mal, né, que você estivesse ali acometido e que você recebeu o laudo digital. Você entra na plataforma, bota o seu login e senha ou recebe por e-mail, né, todo o laudo e aí ao mesmo tempo você pode compartilhar, né, esse laudo ali através, por exemplo, de um WhatsApp
com o seu próprio médico. Então, são pequenas coisas que talvez a gente não tenha percebido ao longo do tempo, mas isso, ele compõe a transformação digital. E lembra dos problemas que eu falei ali da questão do BNDES? Esses problemas, pessoal, não dá para resolver se a gente não pensar em um sistema integrado de saúde. E é isso que a gente chama de gestão da saúde populacional. O grande ponto é que hoje, né, no sistema analógico, por exemplo, a gente tinha o costume de ser beneficiário de um plano de saúde. Só que para que, né, a coisa funcionasse bem e que a gente pudesse promover ali a nossa saúde e justamente prevenir a doença, é necessário que esse plano de saúde coopere não só em si mesmo, mas que ele coopere com todos os serviços satélites, né, de prestação de serviços à saúde. Isso inclui hospital, isso inclui a clínica, né, médica, isso inclui todos os demais serviços, por exemplo, como a telemedicina. E aí, até em razão, né, do que o Ricardo trouxe ali mais cedo, e ele deu o exemplo da Coreia do Sul, eu tive a oportunidade, né, do ano passado, em agosto do ano passado, por razões, né, pessoais, estar na Coreia do Sul. E é interessante como as pessoas ali, elas têm plena consciência que em determinadas situações vale a pena você abrir a mão da sua privacidade em benefício de um coletivo, porque no final você está se beneficiando. Você imagina se uma pessoa que você estava a 2 metros, né, apresentou a contaminação pelo vírus, né, da Covid-19 e você não está sabendo. Não, através do fato de que eles mapeiam as pessoas por esses aplicativos e que, né, o termo de consentimento, ele é de 6 itens, então ninguém pode dizer que não leu, tá certo? É um consentimento claro, expresso, inequívoco ali do aplicativo, ele consegue te mapear e ele te avisa. Olha, por favor, observe nos próximos 2 dias se você vai ter algum sintoma, porque na data tal você estava próximo de uma pessoa que testou positivo ali para Covid. Por que isso foi possível? Porque ali, né, são 20 anos que eles passaram de educação, mas são 20 anos, né, que eles trabalharam com uma coisa que a gente chama de Open Health. E vocês devem estar passando por isso e vocês não sabem, né? Há 1 ano atrás, até em razão do professor e doutor Denis Arviana, e detalhe, sem ele a gente não teria vacina aqui no país, né, quando ele estava ali em frente da Secretaria de Saúde, mais do que isso ali, aprovando, né, essas vacinas e fazendo as pesquisas clínicas, né, acontecerem ali pela Anvisa, eles implantaram uma coisa que chama Conect SUS. Quem aqui não está hoje no Conect SUS? Né? Quem aqui não tem o seu comprovante ali de vacina? Quem é pai ou mãe que hoje, né, ao levar o seu filho para fazer uma vacinação, já não tem automaticamente os dados da vacina realizada? Então, o comprovante ele não é mais em papel, a gente perde. Eu mesma nem tenho mais, né, os comprovantes ali em papel. Hoje a gente tem nos aparelhos. Então, tudo isso para dizer que a transformação já aconteceu. Para que, né, obviamente, as coisas funcionem, né, de uma forma preventiva, e aí, né, instigando a questão, é óbvio que as empresas elas vão olhar para o lado do custo. Só que hoje o sistema de saúde ele não é sustentável, pessoal, se a gente não tiver o encaminhamento das pessoas para os canais corretos, o atendimento pelos canais corretos. Será que para tratar uma gripe a gente precisa ir para uma emergência? Ou basta, né, de repente, fazer uma telemedicina ou realizar ali uma consulta? Agora, pensem, por exemplo, né, nos desafios, por exemplo, de tratar uma população de pessoas portadoras de doença crônica. E aí vem o ponto, né, que é uma questão que a gente tem um desafio de trabalhar junto com a NPD agora para falar realmente do uso secundário. Talvez vocês já entenderam que se a gente olhar nos estritos termos ali da LGPD, óbvio que essas entidades de saúde, né, elas vão ter ali o que a gente chama de base legal, né, com base no artigo 7º, no artigo 11, para realizar o tratamento de dados, tá certo? Muitos deles fomentados pela tutela da saúde, mas em determinadas situações, até em razão da execução de contrato, né? Ou, né, quando eu estou querendo incluir ele num programa preventivo, talvez um consentimento. Mas o grande ponto é que quando a gente fala desse cuidado certo dentro desse sistema integrado,
eu posso ter várias empresas capturando esses dados, mas de forma autônoma. E aí, a partir do momento que eu faço, por exemplo, no laboratório, a identificação, por exemplo, de uma pessoa crônica, quem que vai cuidar da saúde dela? Esse é o ponto. Se a gente souber quanto antes, né, o problema que ela tem, a gente consegue entregar um serviço de saúde melhor. É óbvio que ninguém aqui está falando que ao colocar, né, o paciente ali no centro de tudo, diante de todos esses serviços, eu não vou ter que passar pela jornada de proteção de dados. Não, é óbvio que sim. Ele é mandatório, eu preciso realizar isso, mas por quê? Por exemplo, né, uma das coisas que, quando a gente olha ali para operadores de plano de saúde, a ANS, né, e muitas das pessoas já têm um preconceito, eu não quero dar o dado ali para o meu plano de saúde, porque senão ele vai me discriminar, né, ele não vai deixar eu aderir. Quero dizer para você que desde 95, quando a lei, 98, quando a lei existe, eu já não poderia fazer essa seleção de riscos. Uma coisa é dizer que dentro, né, do cenário ali coletivo, eu vou ter uma mudança de curso e talvez eu tenha um reajuste. Mas a seleção de risco eu não posso. A LGPD, ela veio falar e frisar o mesmo ponto, né? Quem trabalha na área não entendeu por quê, porque no final já era algo que acontecia. Mas esse, eu acho que é um dos grandes exemplos que a gente fala. Será que a LGPD inovou? Não, talvez ela reafirmou algo que de fato ali, né, dentro do cenário a gente acontece. Mas a partir do momento que eu tenho, né, esse trabalho preventivo, que era o que eu estava falando, quando, por exemplo, eu tenho a identificação, né, de uma pessoa que tem uma doença crônica, eu posso trabalhar no preventivo com ela, né? E aí eu acho que o grande desafio que a gente vai ter é, de alguma forma, a gente poder trabalhar justamente nessa consolidação de dados. Hoje, o fato de eu ter uma captura de dados, por exemplo, ali no laboratório, no hospital, a gente tem algumas restrições para uso, por exemplo, desse sistema integrado. Mas pense, por exemplo, que, de repente, no mesmo hospital, você poderia ter o laboratório, ao mesmo tempo você poderia ter a clínica, mas também, obviamente, você já poderia ter o atendimento, já que você, né, é o beneficiário do plano, para ter uma liberação de um determinado procedimento. Então, você não precisaria ficar, tipo, marcando, né, uma cirurgia para daqui a um mês, quando lá naquele momento você já poderia já sair com essa data marcada e já com o tratamento preventivo, né? Esse é um dos pontos de desafio que a gente tem na LGPD. Muito embora a gente fale de base legal para coleta originária e para finalidade específica, a gente não tem esse tratamento, né, no que se refere para uso secundário. Né? Quando a gente olha para a Europa, ou a gente olha para os países asiáticos e até para a Austrália, isso já é entendido, né? Entendido ali como necessário quando a gente pensa realmente nesse sistema integrado de saúde, tudo bem? Eu vou só parar por aqui, porque eu acho que a gente tem um caminho ali, né, para a gente finalizar ali com os assuntos, né, do que o Paulo Vinícius vai trazer aqui, mas também porque é para a gente discutir, né, e eu não quero também esgotar o assunto. Muito obrigada, Fabiana. Nossa, Thay, ouvindo você falar também, acho que todo mundo aqui lembra de um sem número de situações que cada um de nós já viveu, em que certamente ter um prontuário ou algo registrado, ou uma memória, né, que fosse integrada, quem aqui já não perdeu os exames, já não perdeu os históricos, nos ajudaria, né? Até enfim, rotina que às vezes os pacientes passam para ter que justificar, ter que provar, ter que mostrar para conseguir, né, os agendamentos, enfim, as autorizações, e seria algo de lado a lado mesmo, né? Tanto o paciente teria isso já mais claro, como a empresa e o hospital também já teriam mais segurança de não ter que ficar questionando, né? Então, acho que, de novo, é o mesmo ponto, né? Que a LGPD vindo e se tornando algo que realmente é um instrumento de governança dos dados dentro dessas, né, dessas instituições todas, e para que nós também né, saibamos exercer os nossos direitos, ela tem muito a ajudar, né? Isso sem falar casos como, claro que vem na nossa cabeça, de pessoas que se acidentam, vão para os hospitais sem uma identificação, sem se saber naquele momento quem ela é, mas se você tiver dados, né, que você possa aferir ali até por biometria, talvez no futuro,
você ter o histórico de saúde daquela pessoa para saber se ela tem alergias, se ela tem alguma restrição, ou até para que esse atendimento de emergência também possa ser feito de maneira mais cuidadosa e mais precisa. Então, acho que é incrível, realmente, acho que também é uma satisfação, claro, né, diante de tudo que nós passamos, essa evolução da carteira de vacinação, nós mesmos na empresa passamos por isso, fomos fazer um evento pela primeira vez presencial, fomos fazer uma visita e no local era exigido a carteira de vacinação, uma parte das pessoas ficou desesperada, falou assim, mas meu Deus, eu não trouxe o meu comprovante físico na carteira. Falei, calma, é só conectar no aplicativo, o seu comprovante de vacina está lá. E é realmente uma evolução, né? Não apenas em termos de histórico, mas de acessibilidade, mais uma prova de que a tecnologia, sem dúvida, que quando bem aplicada, ela ajuda muito a nossa vida. Eu acredito muito nisso. Agora, para a gente... antes da gente passar para o último painel com o Dr. Paulo, eu queria lembrar a todos também que a nossa comissão está nas redes, né? Então, temos LinkedIn, temos Instagram, temos Facebook. O Linktree aí para as nossas páginas está no chat do YouTube. Então, por favor, quem tiver, interajam com a gente lá, sigam as nossas páginas, a gente tá crescendo muito e sendo muito bacana a interação com todos vocês. Seguindo aqui, então, vamos para o nosso último palestrante, Dr. Paulo Vinícius de Carvalho Soares, grande advogado, membro e coordenador do Núcleo de Implantação e Conformidade à LGPD, mestrando pela PUC, especialista em proteção de dados e direito digital pela FGV São Paulo e atuante na linha de frente aí de muitos casos na prática, né, Paulo? E o Paulo vai falar um pouco do papel do DPO, que é essa figura tão relevante, nova, que a gente está aí aprendendo a conviver. Paulo, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento aqui a toda a comissão em nome da nossa vice-presidente Fabiana Siviero, a quem eu conheço já de longa data, tenho muito orgulho de trabalhar. Cumprimento a doutora Thay, professor Gustavo Mônaco, e o Ricardo Freitas, e ouvindo grandes desafios e grandes ponderações sobre a questão da saúde digital aqui no Brasil, eu acho que a questão do papel do DPO é como a gente consegue encaixar todos esses desafios dentro de uma praticidade na saúde digital para que isso seja feito com uma forma segura, seja para o titular do dado, seja para o hospital, de modo a causar não só a segurança, mas também permitir a evolução tecnológica. Quando eu ouço o professor Gustavo Mônaco informar todos esses desafios relacionados à questão dos menores e da necessidade da comprovação e do acompanhamento dos seus representantes legais, a gente vê que isso na telemedicina é um ponto que tem que ser discutido desde o momento da implantação dessa tecnologia, né? Aquilo que é trazido pela LGPD como Privacy by Design, ou seja, a gente tem que estudar a privacidade desde a concepção, mas levando em consideração o diálogo das fontes. Eu preciso dar uma olhada no ECA para entender por que aquele dado do menor ele é sensível. E nisso, o DPO ele tem um papel preponderante, porque ele precisa dar as noções para as empresas e para os hospitais e para todo o ecossistema de saúde digital de que o menor ele demanda uma necessidade de proteção maior do que o dado de um adulto. Quando o Ricardo Freitas vem aqui e fala que pelas leis da robótica do Isaac Asimov, a gente precisa adotar essas leis, mas respeitar a tecnologia que vem nesse dia a dia, vai competir ao DPO não só apresentar de uma forma palatável para esse ecossistema digital como eu vou colocar a robótica de uma forma segura e eu vou fazer esse compartilhamento do dado entre o médico e a máquina, ou entre o médico e a empresa de diagnóstico, de uma forma que todo mundo e todo esse ecossistema passe a se desenvolver, mas também atuar de uma forma segura, né? Então, eu inicio aqui as minhas palavras tentando trazer essa questão do DPO como aquela pessoa que é o garantidor de uma conformidade. A gente fala de um procedimento de implantação e de conformidade à LGPD,
um procedimento que tem começo, mas não tem fim. A gente vai buscar essa conformidade sempre. Toda vez que uma empresa ou que um setor de uma empresa busca desenvolver um serviço ou um produto novo, isso tem que passar também pelo crivo de proteção de dados, que hoje é também um direito fundamental. Então, a gente não fala só de LGPD agora em proteção de dados, nós estamos falando da Constituição Federal. É um direito fundamental nosso como titular de dados de saber o que fazem com os nossos dados, com quem se compartilha o dado e, colocando o chapéu das empresas e dos hospitais na saúde digital, saber que a preservação desse direito te leva a uma responsabilidade maior. O DPO, apesar de não ser considerado um agente de tratamento pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele é responsável por esse contato, seja com os titulares dos dados ou com as autoridades, seja a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, mas não limitada a ela. A gente fala aqui também do Ministério Público do Trabalho, dos PROCONs, do CAD, porque a própria Senacom e o CAD fizeram acordos de cooperação para auxiliar a própria ANPD. Então, nesse sentido, o DPO ele tem um papel que não se limita a só fazer esse contato, mas a garantir essa conformidade no dia a dia. E quando a gente ouve a professora Thay apresentar as questões de interoperabilidade, de open health, de uma certa forma de cruzamento de banco de dados, para que a gente consiga promover uma saúde populacional que seja muito mais proativa, que não seja reativa, que poupe recursos públicos e que permita que as pessoas tenham realmente um acesso à saúde de maior qualidade, a gente precisa entender que o encarregado de dados, o DPO, ele precisa ter um conhecimento não só jurídico, mas técnico, muito atualizado, para que ele possa, sim, fazer todo tipo de aconselhamento de modo a permitir, resguardando os direitos dos titulares, mas também resguardando os interesses das empresas, a evolução tecnológica. E nesse ponto é muito importante a gente deixar claro que quando a gente fala que o DPO ele tem que ser independente, né, assim como a gente discute que a ANPD precisa ser independente, é exatamente para que não haja um conflito de interesses entre o DPO, que possui uma dupla jornada. Ele é do TI e ele é o DPO, ou ele é o advogado do jurídico e ele é o DPO. É importante que ele tenha uma certa isenção para que ele possa ser crítico o suficiente para buscar a melhor opção possível, né? E uma boa prática que a gente traz da nossa experiência é que uma andorinha só não faz verão. Apesar de ter a figura do DPO, é muito recomendável que a gente tenha comitês de privacidade em todas as empresas, em todos os hospitais, porque a gente consegue capilarizar a discussão e a gente consegue trazer várias visões para a mesa de modo a permitir essa evolução tecnológica segura, seja para o hospital, seja para o titular do dado. Então, a gente, né, durante a nossa experiência, não só nas implantações, mas atuando como DPOs de algumas empresas de saúde e hospitais, o que a gente mais vê é, na situação prática, muita coisa nova, muita tecnologia sendo apresentada. A gente está aí com a internet das coisas. Foi mencionado, né, que agora com o 5G que se aproxima no segundo semestre, cada vez mais dados de saúde serão produzidos e poderão ser compartilhados, mas o que a gente tem que buscar é como a gente equaliza isso de modo a permitir a evolução tecnológica. Tanto o Dr. Ricardo Freitas quanto a doutora Thay colocaram, a LGPD ela vem para regular algo que já existe. A produção massiva de dados, o compartilhamento de dados e o acesso aos dados, ele já existe. A grande questão é como eu regulamento isso pensando num tripé necessidade, adequação, finalidade. Eu preciso entender para que serve o dado, quando eu uso o dado e se aqueles dados são necessários. A partir desse tripé, eu passo a utilizar de forma a responder algumas questões que a lei me obriga para que eu faça um uso muito mais seguro, de modo que isso me permita a ter um desenvolvimento. Então, nesse ponto,
quando a gente fala, e o professor Gustavo Mônaco fala que a vida não é tangível em razão desse mundo digital, o ecossistema da saúde digital é muito importante que ele seja muito bem delimitado dentre as suas finalidades e as suas bases legais de uso. E é isso que a LGPD vem fazer. Ela não vem tolher das empresas a sua alma criativa. Só que dentro dessa criatividade e inventividade, a gente busca adequar as bases legais para que isso dê segurança jurídica para todos. E aí a gente tem que sopesar aqui, nesse debate, sempre a figura do titular de dados e a figura, né, da empresa. E aí o DPO ele precisa fazer essa regulação de forma independente. E nisso ele é muito diferente, seja do controlador de dados, que segundo a LGPD é quem, né, tem as ordens e dá as ordens de tratamento de dados, ou do operador de dados, que é quem recebe as ordens de tratamento. Ele é aquele regulador, ele lembra muito aquela função, seja do ombudsman ou de um compliance officer no dia a dia. E esse é o ponto, né? Não existe certo ou errado quando a gente fala em tecnologias na saúde digital. O que a gente precisa é ter uma adequação que seja muito aderente à nossa legislação, e aí eu gosto de falar que não é só apenas a LGPD. Um exemplo, o próprio Marco Civil da Internet já falava de proteção de dados, nós temos a nossa Constituição, nós temos uma série de outras leis que também tratam do tema e que, dentro, principalmente da saúde digital, existem regulamentações específicas, como do próprio CRM, do CFM, do CREMESP, que a gente tem que colocar. Então, a própria lei do prontuário médico e dos receituários médicos são leis específicas que a gente tem que levar em consideração. E, para isso, o DPO ele precisa estar muito antenado. Ele precisa ter também uma grande, vamos dizer assim, penetração dentro das empresas para que ele entenda o dia a dia das empresas de modo a fornecer o melhor aconselhamento possível. Então, o que eu queria aqui, já finalizando a minha exposição, Fabiana, é dizer que o DPO ele é, na verdade, uma pessoa que vai buscar o equilíbrio entre a evolução tecnológica, mas buscando a segurança necessária não só para a empresa, mas também para o titular do dado, buscando um desenvolvimento sustentável tecnológico, que é isso que a gente busca. Obrigado, Fabi. Excelente, Paulo, você trazer esse olhar da prática, porque, sem dúvida, né, apesar da gente estar falando da LGPD ter trazido coisas e regulado coisas que já existiam, é também muito novo, né? Tem muitas questões e muitos aspectos que são muito novos, como a figura do DPO. Acho que todos nós que atuamos principalmente em empresas, como é o meu caso, nós também estamos aprendendo na prática como é esse papel do DPO, né? E como ele, ainda que seja uma pessoa, né? E a verdade é que a lei, inclusive, deixou aberto, a gente tem estudado, às vezes, que é possível que essa função seja exercida por um comitê ou por um grupo de pessoas, justamente porque ela é multidisciplinar, justamente porque você vai ter funções ali do DPO, dependendo, inclusive, da complexidade, né, das operações de dados, das operações de tratamento de dados de uma empresa, que você vai ter que ter engenheiros, você vai ter que ter profissionais de ciências da computação, mas você vai ter que ter advogados com olhar jurídico, porque você vai ter que, como em outras tantas áreas, enquadrar aquela realidade, enquadrar aqueles processos dentro da interpretação da norma, né? O que a lei exige que as empresas façam, o que está correto, o que não está correto, até para que o DPO possa ter esse papel, como você mesmo mencionou, de um organismo independente que visa a melhoria dos processos da empresa, né? Então, para melhorar, muitas vezes ele vai criticar, muitas vezes ele vai apontar problemas, mas sempre no intuito de que o todo melhore, porque no fim é um pouco também uma coisa que eu sempre falei, né? Eu acho que regulamentar os dados e gerar essa cultura da governança de dados e trazer a segurança jurídica é muito importante para que a gente melhore nossas vidas, para que os consumidores continuem tendo acesso aos serviços, né? Para que as empresas consigam achar alternativas e saídas. Acho que foi o Ricardo ou o professor que mencionaram sobre a questão dos custos dos planos de saúde. Né? É evidente que se houver possibilidades legítimas e legais de se achar
formas de comercialização, de troca que sejam benéficas, você pode ter um decréscimo do serviço, do valor do serviço, e isso ser benéfico a todos, né? Ao passo que quando você vê ambientes que são regulados ao extremo, ou em que se criam regras demais, sem a criação da cultura, você pode, né, um pouco ter um efeito inverso, né, com que as empresas acabem buscando outros mercados e, na verdade, isso tem um efeito inverso na acessibilidade dos serviços, na qualidade da saúde. Por quê? Porque você vai demorar mais para ter a tecnologia, você vai demorar mais para ter a evolução dos serviços. Então, acho que super relevante, super obrigada a todos pelas falas. Eu recebi aqui uma ou outra pergunta, não sei se ainda tem como mandar alguma coisa no chat, eu sei que aqui no... Talvez a Isabela da assessoria da UAB me passe, mas eu vou, então, pedir para o professor Mônaco, eu tenho aqui uma primeira pergunta, de uma participante preocupada com a questão do uso dos dados das crianças pelas escolas, né? Se o senhor acha que haveria alguma forma de balancear, né? Se seria possível evitar o uso desses dados, principalmente para fins publicitários, fotos e campanhas, ou em que medida seria válido usar os dados das crianças nas escolas? Obrigado, Fabiana. Obrigado à nossa ouvinte, ou ao nosso ouvinte que faz a pergunta. Eu acho que esse aspecto é um aspecto de vital importância. Eu fico pasmo com a sem cerimônia com que as escolas muitas vezes se utilizam de imagens das crianças com o intuito de fazer publicidade, né? Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso, que foi publicado no Jota, e eu vou até me permitir, aqui no chat do YouTube, colocar o link para que a pessoa interessada possa acompanhar um pouco das questões relacionadas com essa temática. Mas, de fato, há uma utilização não correta, não conforme à legislação desses dados. Eu tenho visto agora algumas escolas que começam a mudar um pouco a sua atuação perante os pais no que tange à autorização para uso de imagem e voz captadas por vídeo, e que já mencionam nessa autorização a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é um aspecto também positivo dessa proteção que precisa ser mencionado. Mas, de fato, não deve haver essa utilização para fins publicitários, sobretudo, me parece, quando a relação for uma relação não paritária. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes os colégios dão bolsas em decorrência de mérito dos estudantes, e aí exigem como contrapartida essa utilização para fins publicitários. Isso não deveria acontecer. Eu acho que está no momento em que nós precisamos de uma regulamentação mais fechada dessa temática, para se evitar uma confusão entre aquilo que sempre se praticou, que é a concessão de bolsas em decorrência do mérito educacional das crianças e dos adolescentes, e a sua vinculação com esse uso para fins comerciais e publicitários. Muito obrigada, professor, muito esclarecedor, e sim, por favor, depois vamos passar o artigo do Jota para que a gente possa divulgar aqui para os membros e participantes da nossa comissão. Eu vou agora... lá no chat do YouTube, viu, Fabi? Já. Ah, tá ótimo, que bom, então o senhor está mais rápido do que eu. Ricardo, eu tenho aqui para você, na verdade, tem um pedido para que você fale novamente o nome do livro e do autor, que você fez a referência ainda. Eu acho que eu anotei, mas eu vou correr o risco de falar errado, então espero que você fale aí de novo. E aí, aproveitando, acho que vem uma pergunta que fica também um pouco, permeou um pouco a fala da Thay também, que é como balancear, né, a quantidade de dados enorme, o uso da inteligência artificial, que traz maior eficiência no tratamento, com as excessivas negativas de coberturas, ou, né, se isso, na verdade, não vai ser um instrumento, na verdade, né, que vai ser usado para a opressão do usuário,
né, para a exclusão do usuário. Então, como é que você vê isso? Fabi, uma dica, né, para quem está nos assistindo, o nome do autor é Frank Pasquale. Ele tem 2 livros bem famosos, né? Esse é um deles, As Novas Leis da Robótica, New Laws of Robotics, é de 2020, e o outro livro dele é The Black Box Society. O The Black Box Society é mais antigo, né? Então, esse livro, ele só está disponível na versão em inglês. Fabi, a nossa LGPD, nos primeiros artigos, ela traz os fundamentos. A palavra da LGPD é equilíbrio. Ela fala do desenvolvimento e ela fala da proteção de direitos. Então, assim, vamos esquecer tudo que a gente já... Vamos começar do zero a ler a LGPD? Tem lá, não vou saber agora lembrar qual que está na frente, mas fala do desenvolvimento econômico, da inovação. Nós aqui, operadores do direito, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Então, nós já temos uma LGPD. Aquela empresa pública, privada, que desrespeitar, nós temos princípios, nós temos fundamentos, ela precisa ser devidamente responsabilizada. Entretanto, a gente, né, mostrou, falou um pouquinho aqui, e as pessoas estão acompanhando, os benefícios da saúde são inevitáveis. A gente aplicando a lei, né, o Paulo comentou da experiência, a Thay também com uma experiência muito grande na saúde, as empresas, os hospitais, as clínicas, planos de saúde, operadoras, realizaram nos últimos anos, a grande maioria, realizaram todo o programa de conformidade. Então, mas agora também, novas tecnologias. Foi tema ontem das conversas aqui, certamente a Thay também abordou o benefício da telemedicina durante os últimos anos. Não, se a gente simplesmente restringe, proíbe, o tamanho desse prejuízo. E da mesma forma, aquilo que eu considerei quando lendo a primeira lei, lá de Asimov de 1950, olha, a tecnologia, ainda que por não atividade, não pode nos prejudicar. Ou seja, há uma tecnologia, há algo disponível, nós temos que colocar isso à disposição das pessoas, Fabi. Né? Então, e a gente sabe quanta coisa está disponível. Então, aqui a gente conversa bastante, né? Eu tenho certeza que quem nos acompanha, as pessoas da comissão, a gente vai ter muitos debates sobre isso. Né? A decisão do titular. A nossa LGPD cria os mecanismos. Olha, eu estou aqui, tem as diversas bases legais, além das bases legais, também a base legal muito forte, a questão do consentimento. Quando a gente submete, eu ia fazer uma colocação, o professor Gustavo está aqui, né, falando das crianças e adolescentes, a próprio reconhecimento facial sendo utilizado nas escolas. Né? Esse é um tema que precisa ser discutido porque não é algo futuro. Muitas escolas, inclusive escolas públicas, em salas de crianças, não de jovens universitários, usando reconhecimento facial dentro da sala de aula. E aqui o ponto, Fabi, que eu coloco é: metade dos pais aceita. A outra metade não aceita. Né? Por quê? Porque o pai gosta de ver o filho, dos benefícios da inteligência artificial e o reconhecimento facial, que pode indicar que uma criança sofre com depressão, que pode indicar, inclusive, que ela tem uma tendência ao suicídio. Então, tudo isso por isso, e é um mérito dos organizadores da nossa comissão, é necessário debate, é necessária a reflexão. Ainda bem que lá em Brasília essa discussão está acontecendo nesse momento, porque já é uma realidade. Né? Então, a gente precisa discutir, mas eu tenho certeza, Fabi, que nós não vamos encontrar, nós aqui com todas as pessoas que nos assistem, nem na nossa mesa, a unanimidade sobre esses assuntos. Né? Pelas culturas diferentes, as formações diferentes, mas é um desafio encontrar esse equilíbrio. Lembrando que a LGPD traz os direitos, mas traz como um dos fundamentos o desenvolvimento e a inovação. Excelente, Ricardo. Acho que as leis novas sempre trazem um pouco esse medo, né? Acho que a gente que está aí, acho que muitos aqui que estão na estrada há bastante tempo, a gente lembra quando o Código de Defesa do Consumidor, né, começou,
e todas as novas leis, e você tem, mas veja o quanto a gente evoluiu, né? Mesmo diante de situações difíceis que não se tinha resposta, o quanto é importante para, e acho que a LGPD vai ser algo nesse sentido, né? Vai evoluir demais a consciência e a forma das entidades atuarem em relação a ela. Indo aqui pela ordem, eu tô também distribuindo um pouco as perguntas, né? Apesar do público ter direcionado às vezes, mas até pela experiência dos profissionais, e depois, claro, fiquem todos à vontade para comentar as perguntas dos outros. Mas, para a Thay, queria perguntar para você, Thay, até considerando a tua experiência no setor de saúde, acho que todas as pessoas, a nossa plateia também tem uma curiosidade, como fazer os médicos atuarem ou conhecerem mais a LGPD, né? Principalmente, sabemos que muitos dos médicos são profissionais liberais, que atuam dentro dos hospitais em uma relação ali, enfim, não sei nem exatamente a natureza jurídica, mas eles não são empregados dos hospitais, né? Atuam, utilizam as instalações, e também entre eles, na troca de dados entre os médicos, porque sabemos que muitos casos envolvem mais de uma especialidade, né? Então, mais de um médico ou mais de uma equipe médica precisa receber e ter acesso aos dados. Então, eu queria ouvir tua contribuição sobre esse assunto. Obrigada, Fabiana, pelo direcionamento da pergunta. Eu queria só iniciar ali, porque eu acho que é importante também esclarecer, eu acho que uma pergunta que você direcionou ali para o Ricardo, para deixar a coisa também clara, né, para todos vocês. Quando a gente fala da questão de seleção de risco, pessoal, né, eu sei que todo mundo tem já um preconceito ali com relação ao plano de saúde, mas a ANS, ela veda esse tipo de situação. Então, fazer o uso dos dados, seja porque a gente obteve ali de uma forma analógica ou digital, é impossível um plano de saúde ele fazer a exclusão ali do beneficiário porque ele foi acometido ali de uma doença crônica, né? Então, isso não existe. O que vai acontecer é que, em razão, né, da gente estar ali numa situação de mutualismo, pode acontecer, e mesmo assim, a ANS ela vai determinar qual é o percentual de reajuste, pode acontecer um valor ali de reajuste, né? Mas isso também vai depender ali da ANS. O outro ponto é que isso foi muito discutido. A gente teve uma audiência pública, quando a gente teve uma discussão, né, da medida provisória que transformou, né, a mudança ali da Lei Geral de Proteção de Dados no final de 2019, e isso veio muito à tona, né, nas discussões ali no Senado. Se vocês olharem o artigo 4º, artigo 11, parágrafo 4º da LGPD, quando a gente fala do compartilhamento de dados sensíveis, lá está claro. Eles não podem usar esses dados, né, que outros prestadores de serviço compartilharam para realizar eventual discriminação. Então, só queria deixar isso claro, porque isso sempre acontece, né, as pessoas têm essa dúvida, eu entendo, eu acredito isso, né, ao erro de marketing, vamos chamar assim, e de divulgação e transparência que essas entidades ali acabam tendo, mas isso é claro. No que se refere aos profissionais de saúde, é muito engraçado que eu costumo dizer que ele é muito parecido com o advogado, né? A gente tem várias formas de atuação, né? A gente pode trabalhar ali, de repente, né, como um empregado ali dentro da empresa, ocupando, né, um cargo executivo, um cargo ali de consultor, mas a gente pode também, né, fazer uma atuação ali via o nosso escritório, e aí isso não implica exatamente uma exclusividade. E é isso mesmo que acontece com o médico, né? Médico, gente, da essência dele, ele é alma livre, né? Ele não gosta de estar preso a ninguém. Ele quer operar no hospital 1, no hospital 2, no hospital 3, ele quer atender no consultório da clínica 1, do hospital 2, né, e da clínica 3, por exemplo, porque no fundo, né, ele tem uma amplitude ali da relação. Então, normalmente, o que acontece? Esses médicos, eles acabam se associando com outros e eles formam uma pessoa jurídica, né, que é prestadora de serviço ali, de diagnose em questões médicas, e ele acaba, né, tendo essa relação contratual. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é qual que é a minha relação com esse médico? Ele é empregado da minha entidade de saúde, né? E aí, por conta disso, eu tenho regras, né, que vão permear, né, a CLT, por exemplo. Se é isso, eu tenho que submeter ele à nossa política de privacidade,
fazer o treinamento, né? Toda a parte de governança em privacidade, ele vai muito além da questão da governança em dados. Eu preciso trabalhar para que ele tenha ciência, né, sobre a lei, e aí isso é a transformação da cultura que eu vou promover, e obviamente ele vai ter que estar submetido às normas de compliance ali da entidade de saúde, no que se refere às normas de proteção de dados. Então, no fundo, ele tem aquela relação ali estabelecida, e a gente vai ter que ter o compromisso dele através dos contratos de trabalho, às vezes com comunicados de privacidade e com as próprias políticas, os códigos de conduta ali que a gente vai colocar, e ele vai assinar, dizendo que fez o treinamento, e no contrato ali vem acoplado ali todos esses documentos e essas políticas. O segundo cenário é quando, de fato, ele presta esse serviço ali através de uma pessoa jurídica. O que vai acontecer? Um dos requisitos da lei, pessoal, é a gestão de terceiros. Então, ele entra nessa aba de gestão de terceiros. O que as entidades de saúde já estão fazendo? Então, se tem algum médico conectado, se não aconteceu isso com você, vai acontecer, vocês vão receber um aditivo ao contrato, por exemplo, para ter um anexo com as cláusulas de privacidade e de proteção de dados. Porque, veja bem, eu preciso garantir que na ponta, né, muito embora a CFM determine ao médico que ele precisa manter sigilo e confidencialidade, as normas referentes à proteção de dados que estão na LGPD, elas vão além disso, né? Não basta eu manter, né, salvaguardado o sigilo sobre as relações ali médico-paciente, vai além disso. Se você teve o contato, você recebeu o prontuário, eu preciso saber exatamente, então, quais as medidas de proteção que você vai aplicar. Quem tem acesso àquele dado que eventualmente foi compartilhado com você. Então, uma das coisas que, obviamente, as entidades de saúde elas estão fazendo no passo a passo, primeiro é conformar o contrato. Né? Ele já mapeou, ele já sabe, né, quem é cada uma dessas pessoas jurídicas, mas agora ele vai conformar o contrato. Conformou, a gente vai ter que começar a fazer um trabalho com ele de aculturamento. Eu preciso dar a certeza de que em algum momento eu vou fazer uma cobrança ali do programa. Eu já tenho, né, algumas clínicas médicas, por exemplo, que já estão passando por isso. E aí eles acharam que não ia acontecer com ele, e na prática eles vão ter que fazer a conformidade. Então eles vão ter que passar por todos os 8 requisitos, que ele precisa mapear o registro de operações de tratamento. Agora já saiu a resolução da NPD no dia 28 de fevereiro, Dia Internacional, né, da Proteção de Dados. Eles vão ter que indicar o encarregado, porque eles tratam, na essência, dados sensíveis. Então, ali a NPD já cravou e falou, olha, você mesmo que seja uma clínica pequena, um médico, você vai ter que seguir a legislação ali de proteção de dados. E aí, o quarto passo, pessoal, é o que a gente chama de processo de IRA e ERA, né? O IRA, ele vem de Internal Risk Assessment, então, eles provavelmente, essas entidades de saúde, elas vão começar agora a fazer questionários e entender mais ou menos como esses médicos e essas clínicas estão atuando, vai querer saber se eles estão em conformidade ou não, e aí, eventualmente, né, vem o quarto passo ali, que é o ERA, que agora é entender se as medidas de proteção foram colocadas ou não. Existe uma crítica que esses médicos falam, gente, mas é muita coisa, né? Eu sou médico, mas não tem jeito, né? A lei está aí, e aí, no fim das contas, né, se eu tenho um vazamento na ponta, o que vai acontecer? A entidade de saúde, ela não só é corresponsável, mas como ela é responsável imediata. Então, ali, eu acho que tem um senso, né, de conformidade que vai acontecer. Então, o próprio mercado, pessoal, já está autorregulando isso, tá? Então, essas informações eu acho que são importantes para vocês. Excelente, Thay, muito bom, né? Saber que é isso mesmo, é como a gente pensa que essa é a ideia de cadeia, né? Que os próprios players, sendo obrigados, vão exigir que seus fornecedores também estejam em conformidade com isso, o sistema vai se ampliando e se estabelecendo. E sim, os médicos vão precisar fazer investimentos, né? Para que eles estejam em conformidade. E acho que no futuro eles vão ver os benefícios e vão entender também a relevância disso tudo. Muito obrigada. Por fim, acho que é um tema também bem recorrente, Paulo, e dúvidas bem recorrentes, uma pergunta sobre o GPO, né? Algumas perguntas, enfim. Acho que uma dúvida aqui um pouco sobre a formação do GPO, o que você acha? Né? Inclusive com referências a, olha, tem muitos cursos na internet, como saber se né, qual curso é bom ou qual tem valor.
mas também um pouco sobre a responsabilidade do DPO no cenário de não conformidade. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, para a plateia, acho que vai ser bem bacana. Maravilha, Fabi. Pensando na formação do DPO, a LGPD, durante as discussões do texto legal, houve uma discussão bastante grande se era papel exclusivo do advogado ou de outro profissional. Hoje a lei diz que é aberto. Não, na verdade, a lei não diz nada sobre a formação, né? Mas quando a gente analisa os papéis do DPO, principalmente aqueles que estão na lei, que é atender os titulares de dados e atender a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em princípio, se vê um viés de um trabalho mais jurídico. Mas quando a gente olha no sentido de garantir a conformidade, de implantar as boas práticas de acordo com a lei geral, a gente vê aspectos multidisciplinares. Então, quando a gente fala da formação do DPO, o que a gente busca é uma formação multidisciplinar, mas com enfoque jurídico. Por quê? Querendo ou não, haverá uma série de respostas e de atos do DPO que deverão ser baseadas na lei. Então, o mínimo de estudo jurídico é bom que a pessoa tenha. Destacando novamente que a lei não diz nada, estou falando aqui muito mais pelo aspecto prático. Mas a questão multidisciplinar, questões de segurança da informação, questões que referem-se à tecnologia da informação, também são de bom tom para que você possa ter um bom diálogo dentro da entidade de saúde ou das empresas. Então, nesse sentido, quanto mais pessoas tiverem ao seu dispor para te ajudar no comitê de privacidade, faz mais sentido, porque muitas das vezes vai levar um certo tempo para que você adquira toda essa carga. E aí, existem uma série de certificados que podem ser obtidos, mas que não necessariamente vão levar você a chegar no ápice daquilo que a sua empresa ou entidade demanda de você como DPO. Então, nós sempre recomendamos como uma boa prática, sim, fazer os estudos, recomendar bons cursos. Existem certos certificados, tem gente que procura tirar os certificados da ISO 27002, mas não se limitar a um trabalho sozinho. Eu acho que muito mais importante é o trabalho conjunto em um comitê para que você garanta que o seu serviço como DPO seja realmente eficaz dentro da entidade de saúde, tá? E falando um pouquinho sobre a responsabilidade do DPO, a LGPD diz que, diferentemente do controlador e do operador, que são agentes de tratamento, o DPO ele não tem uma responsabilidade solidária, como lá se fala para o controlador e para o operador, né? Tanto o controlador quanto o operador pode ser pessoa física ou jurídica, e quando eles agem em desacordo com a lei ou em desacordo com as medidas de segurança daquele setor, eles podem ser levados a uma responsabilização até na pessoa física quando provado. Em princípio, é a figura do controlador pessoa jurídica, mas se a gente vê que houve um ato de omissão deliberado contra a lei, isso pode sim chegar à pessoa física. E é mais ou menos esse o raciocínio com relação ao DPO. O DPO ele vai prestar o aconselhamento. Se ele é omisso no aconselhamento ou se ele aconselha em desconformidade com a lei, levando o controlador ou o operador a um erro, ele pode sim vir a ser responsabilizado. Lembrando sempre que isso vai demandar de prova e que o DPO ele não é um oráculo, ele não tem o dever de saber tudo, mas ele tem o dever de, dentro da legislação e das boas noções e boas práticas do setor, fazer as recomendações corretas de modo a preservar os direitos dos titulares e o interesse da empresa. Sem dúvida, Paulo, e acho que também é uma função, né? E também vai ter, acho que muito mais material da NPD, talvez na regulação, ou até, né? Também vamos ver cursos e vamos ver trocas entre DPOs que vão começar a ter aí experiências. E acho que é como você falou, né? Não trabalhar sozinho, ter certeza de que vai precisar ter o apoio da empresa toda, porque de fato o processo de dados, a gente tem falado isso muito dentro da empresa, não é de uma área. Não é do jurídico, não é do compliance, não é do DPO, é da empresa como um todo. Então, todos nós
toda a empresa vai ter que trabalhar com a consciência, né, da importância das operações de tratamento de dados. Bom, eu acho que aqui, em relação às perguntas, nós chegamos ao final. Não sei se alguém quer fazer mais um comentário, algum de vocês, mas se não, a ideia é agradecer a presença de todos. Algum de vocês gostaria de fazer um comentário final? Então, acho que eu vou seguir aqui com o encerramento, agradecendo, claro, a presença dos meus colegas palestrantes, professor Gustavo Mônaco, Ricardo Freitas, Thay, Cho e Paulo. Um prazer dividir esse evento com vocês, esse nosso primeiro mega evento aqui da comissão. Não poderíamos deixar de agradecer a audiência, que entendi que bateu mais de 260 pessoas, né, que estiveram com a gente hoje à noite, de profissões variadas, né? Então, aproveitando para agradecer na pessoa do professor da Faculdade de Medicina de Marília, disciplina de Educação em Ciências da Saúde, mostrando a diversidade dos interesses também de profissionais, né, não advogados, não ligados ao AB, mas que vamos ter que trabalhar todos juntos aqui. Também a importância, agradecer a participação dos nossos intérpretes aqui da Educalibras, né, tão relevantes para garantir a acessibilidade e o alcance do evento, nas pessoas da Jane e do Wesley. E agradecer também, por final, a toda a cuidadosa e zelosa organização da UEB São Paulo, a Secretaria de Comissões. Estamos todos muito bem cuidados aqui, impressionados, na pessoa da Isabela Marques. Não deixem de continuar acompanhando o evento. Amanhã nós temos mais um dia cheio de conteúdo, uma noite, né, cheio de conteúdo, onde vamos, né, outros especialistas e professores vão falar sobre plataformas de saúde digital, sob o contexto da LGPD. Então, acompanhem, porque, enfim, o aprendizado está muito enriquecedor e muitas informações para todos nós. Muito obrigada e boa noite.